Nem tudo é alegria quando o assunto é esporte. O direito desportivo é a área do direito que trabalha com relações jurídicas nas atividades desportivas. É um conjunto de regras que se dividem entre administrativas, trabalhistas, civis e fiscais, entre outras. O esporte no Brasil é praticado em muitas modalidades e é organizado por confederações nacionais, sendo que a principal é o Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Mas em quais situações o direito desportivo precisa ser acionado? Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha em mais um programa, tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também pelo nosso Instagram no @VivaVozUnivale. Bom, hoje nosso convidado é o professor Vanderlei Godoy Júnior, professor do curso de Direito aqui da Univale, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e que por muito tempo foi auditor, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Bem-vindo ao programa, professor. Obrigado mais uma vez, sempre aqui para esclarecer algumas situações que remetem ao famoso e debatido direito desportivo. Bom, nós vimos que recentemente você participou de um seminário, o 5º Seminário Catarinense de Direito Desportivo, abordando o tema As Demandas do Esporte na Justiça do Trabalho. Quais são as principais demandas, então, professor? Bom, nós temos algumas ações que vão para a Justiça do Trabalho e outras que vão para a Justiça Desportiva. Na Justiça do Trabalho, nós temos principalmente reclamações trabalhistas de atletas profissionais de futebol, que não recebem salário, 13º, férias, não recebem seus direitos trabalhistas e acabam indo para a Justiça do Trabalho. Se ele tem um vínculo longo com o clube, esse descumprimento faz com que ele consiga liberação por meio da Justiça do Trabalho para poder atuar em outro clube. Porque o contrato do atleta ele é feito por prazo determinado. Então, como exemplo, se ele tem um contrato de 5 anos, ele não pode jogar por outro clube. Durante esses 5 anos, ele está registrado na CBF, Federação Catarinense de Futebol, para jogar por esse clube. No meio do contrato, esse clube descumpre, então o atleta ele tem que entrar na Justiça do Trabalho para pedir uma rescisão indireta, 3 meses de salário em atraso, não recolhimento da FGTS, não recolhimento do INSS, para poder, então, ganhar esse direito que foi sonegado e poder conseguir a liberação para poder atuar num clube que pague para ele seus direitos trabalhistas. Certo. Agora, e quais as demandas mais específicas, então, da Justiça Desportiva? Da Justiça Desportiva é aquela história, né? Todo mundo gostaria de ver um jogo terminando dentro da quadra, dentro do campo de futebol. Mas, infelizmente, às vezes um clube coloca um jogador irregular, às vezes na própria arquibancada há guerra de torcida, briga de torcida, arremesso de objetos para dentro de campo. É aí que a Justiça Desportiva entra para atuar e dar o seu poder disciplinar, agressões de atleta, agressões do atleta aos árbitros, ofensas, xingamentos, jogadas violentas, tudo isso que costumeiramente a gente vê agora com inúmeras câmeras, né? Câmeras nos jogos, pegando aquelas imagens flagrantes de agressão, de desrespeito às regras do jogo. Bom, professor, e este ramo do direito funciona por conta própria, ou seja, ele tem os seus tribunais, os seus advogados e os seus procedimentos. Como que isso funciona? A CBF, por exemplo, ela é obrigado, por força de lei, a ter um tribunal. Não é um tribunal da CBF. Ela monta e a própria lei estipula quem serão esses membros. A OAB indica membros, os atletas indicam membros, a CBF tem direito também de indicar membros, árbitros, atletas, clubes, CBF e OAB. Essas entidades indicam os auditores do tribunal que vão participar dentro de um processo feito por uma denúncia de um procurador, as irregularidades nas partidas, as irregularidades das competições. Existe também a possibilidade de recurso. Então, esse tribunal, dentro do futebol brasileiro, ele tem a nível nacional 2 instâncias, primeira e segunda, e a nível estadual ele tem 3 instâncias. Então, o processo do Campeonato Catarinense começa aqui, cabe recurso para o TJD aqui em Santa Catarina e o último STJD no Rio de Janeiro.
Certo. Bom, eu sei que o seu foco atualmente é a Justiça do Trabalho, mas é claro que a gente vai contar aqui com a sua experiência de longo tempo aí na Justiça Desportiva. E a legislação desportiva brasileira, que foi lá criada em 1941, ela foi praticamente reformulada completamente em 2016. Dá para comentar quais foram as principais mudanças? A principal mudança começa já em 98. A Lei 9.615/98, que é a Lei Pelé, a famosa Lei Pelé, ela já parte para uma liberação do atleta. O atleta, antes, na legislação, era propriedade do clube. Então, eu falei ali um contrato de 5 anos, antes não, antes era a vida toda. Então, ele só poderia sair do clube quando o clube vendesse ele. A Lei Pelé não, criou um contrato de no máximo 5 anos, utilizando os modelos da Europa, e no máximo o atleta vai ficar no clube 5 anos. Acabou 5 anos, o atleta vai para onde ele quiser, ele está livre. Se nesse meio tempo dos 5 anos tiver que sair, tem que pagar para o clube uma cláusula indenizatória, que é até 2 vezes a remuneração dele, anual, ou então para fora, para o exterior, essa cláusula não tem limite, ela é ilimitada. Se quiser botar 2 bilhões de dólares para o Neymar, para o Gabriel Jesus, essa cláusula vai ser nesse valor, não tem limite. E essa legislação também trouxe outras mudanças, a forma do contrato, ele tem que ter o contrato e a carteira de trabalho assinada, os direitos também do atleta foram inseridos. E agora, 2016, também teve novas mudanças. Essa Lei Pelé já tem umas 8 mudanças e está novamente no Congresso Nacional um debate para alteração da Lei Pelé, principalmente no que diz aos contratos de empréstimo. Então, mudanças importantes e que a dinâmica do futebol, que a gente sabe, né, evolui muito rápido, então precisa que a legislação brasileira também acompanhe essa evolução rapidamente. Algum país no mundo é referência nessa área? A Inglaterra sempre principalmente na sua organização de competição. A gente tem um campeonato muito forte de liga, né? Os Estados Unidos está crescendo muito. Nós tivemos agora em março também no evento com o Tribunal Superior do Trabalho, ministros do TST, debatendo dentro do Orlando City o modelo americano, que ele é muito interessante. Os clubes que são os donos da liga, né? Não é como no Brasil, que organiza a CBF Campeonato Brasileiro. Né? A Inglaterra, a Alemanha, nos países mais envolvidos, Estados Unidos, os clubes que fazem o campeonato. A liga nos Estados Unidos pertence aos clubes, os clubes compram uma parte da liga. Então, onde realmente aparece a lucratividade, não como no Brasil na venda de jogadores e ingressos. Existe nos Estados Unidos a lucratividade do poder, do valor da liga crescer anualmente com o valor dos patrocinadores, principalmente. Bom, professor, e falando de CBF, agora a gente teve uma notícia muito triste para o futebol brasileiro, que foi na sexta-feira, o ex-presidente da CBF, o Marco Paulo Deonério, foi banido do futebol pela FIFA no dia 27, e ele que começou a ser investigado pelo comitê em novembro de 2015 por suspeita de envolvimento em esquemas de recebimento de propina para beneficiar empresas de mídia e de marketing em torneios como a Copa América, a Copa Libertadores e até a Copa do Brasil. Professor, qual que é a sua opinião sobre essa notícia? Bom, realmente é triste para o futebol brasileiro. Ele já estava afastado da CBF, né? Já um dos vice-presidentes já estava na administração. Já teve na semana passada a eleição na CBF e Caboclo, se não me engano, é o nome desse novo presidente que foi eleito pela situação de Marco Polo e do Coronel Nunes, mas vai assumir somente em abril de 2019. Então, a CBF vai ficar durante todo esse tempo, quase um ano, na mão de um vice-presidente, para então um novo presidente da mesma chapa assumir a administração. Essa condenação do Marco Polo já vem na sequência do Marinho, né? Também teve essas mesmas consequências, só que no Marco Polo ainda cabe recurso dentro da FIFA e depois para o Tribunal de Arbitragem na Suíça. Então pode ser que tenha, né, alguma modificação nessa punição, mas acredito que não será fácil e ele vai ter que trabalhar bastante para poder mudar essa condenação. E é triste o futebol brasileiro, lembrando que ele não podia sair do país, né? Várias vezes a delegação brasileira foi fazer amistosos, reuniões da FIFA, reuniões da Conmebol, e o presidente da CBF
não podia sair em razão dessas denúncias de corrupção. Vou falar um pouquinho aqui do nosso terreno em casa, né? Muita coisa rolando o tempo inteiro. Isabela curte tudo isso, futebol especialmente, né, Isabela? É bom, mesmo. Né? Mas, olha só, o Palmeiras acabou tratando a final do Campeonato Paulista como crime, né, Vanderlei? E o time prometeu levar o caso até a FIFA, inclusive, né? O presidente do Palmeiras contratou um criminalista e a empresa que derrubou o presidente Collor, para investigar os envolvidos na decisão Corinthians 1-0 sobre o Palmeiras, né? E o clube, inclusive, não aceita o título de vice-campeão, né? Como é que você analisa essa situação, Adelino? É lamentável. O Palmeiras estava para jogar agora com o Boca Juniors quarta-feira e o jurídico do Palmeiras, lá em Buenos Aires, falando ainda do Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista. Ou seja, o clube está numa competição muito importante, acaba perdendo, às vezes, o foco em razão de uma decisão. O mais engraçado de todos é que realmente ninguém contesta e ninguém duvida que o pênalti não existiu, né? Então o Palmeiras está discutindo em razão de um pênalti, tentando provar uma questão de interferência externa. O procurador e o auditor relator desse inquérito na Federação Paulista determinou o arquivamento do processo, né? E isso vai ficar no âmbito da Justiça Desportiva. Não é permitido aos clubes partir para o judiciário. Então, eu acredito que a Federação Paulista vai dar uma decisão final, mantendo o título, e aí o Palmeiras pode ir para a CBF e depois ainda para a FIFA e para a Corte Arbitral do Esporte. Mas deve ser mantida a decisão. Pelo que vi do processo, o Palmeiras não conseguiu provar qualquer interferência externa. Já teve vários casos do Campeonato Brasileiro, também os clubes não conseguiram provar. Bom, professor, e também a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro desse ano foi também novamente marcada por questionamentos em relação à arbitragem. Entre os principais estão o gol mal anulado do Internacional, que determinou a derrota da equipe no jogo contra o Palmeiras, e também os acréscimos da partida entre o Fluminense e o Cruzeiro, que foram considerados desproporcionais. Qual seria então a solução, professor, para diminuir tantos erros na arbitragem? A FIFA é uma situação, e do outro lado existe a International Board, que é o que cuida das regras do esporte, né? O que precisa realmente é dar uma evolução também para o futebol, como a gente vê em outras modalidades. O vôlei mudou, né? O basquete mudou, então o futebol não mudou. Então, para começar com essa questão de tempo, o futebol tem que passar a ser cronometrado. Relógio, saiu a bola, para o relógio. Vamos ver se é 30 minutos de bola rolando, se é 25, se é 27, né? Até mesmo ter um intervalo para acabar com essas questões de tempo e de acréscimos. Acaba com isso, né? Agora, a questão do gol e de gol anulado, de impedimento, é também a questão da tecnologia. Alguns clubes quiseram o árbitro de vídeo, outros não aceitaram. No tênis funciona super bem, né? Se a bola saiu, se não saiu, vai lá, pede. Pode ter um número determinado de desafios. Então, o que precisa para o futebol é isso aí. É utilizar todos os mecanismos que a gente tem hoje de evolução, adaptar o futebol para que, realmente, nas principais polêmicas, que possa o vídeo ajudar a solução e o cronômetro também, evitando qualquer polêmica. Lembrando que isso aí, acréscimos maiores e gol anulado, se for impedimento ou não, não tem qualquer questionamento na Justiça Desportiva, não tem como impugnar uma partida por isso. Olha só, interessante. Bacana saber. Vamos acompanhar tudo, né? Final ano de Copa, daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Vanderlei Godoy Júnior, já já. Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre o direito desportivo. O nosso entrevistado é o professor Vanderlei Godoy Júnior, que é professor aqui do curso de Direito da Univale e também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui da região. Bom, então, seguindo com as nossas perguntas, a gente estava falando sobre a FIFA, vamos falar agora novamente. Em 2015, 7 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça no maior escândalo de corrupção na federação. Eles foram acusados por suspeitas de corrupção envolvendo mais de 150 milhões de euros. A FIFA é o órgão responsável pelo futebol mundial e, nos últimos anos, ela sofreu com acusações de corrupção, principalmente relacionadas às cidades sedes de Copas do Mundo. Professor, qual é a sua opinião sobre isso?
Lamentável, a gente só pensa que isso existe no Brasil, mas está aí mais uma prova do que também acontece no resto do mundo, em países desenvolvidos, essa facilidade que tem, né, de manipular essas situações que ocorrem. E acredito que é uma lição, né, e que a partir de agora realmente possa ter um caminho mais firme, mais seguro, para poder acontecer tudo de forma transparente, principalmente. E uma das novidades da Copa, lei, é a questão do árbitro de vídeo mesmo, né? Então parece estar confirmado que haverá árbitro de vídeo na Copa do Mundo, evoluindo, e como eu falei da International Board, né, que é manutenção das regras antigas, difícil mudar, acordou e vai ter essa possibilidade na Copa do Mundo. Mas, professor, mesmo com essa tecnologia, ainda é o juiz que escolhe se vai realmente seguir o que saiu no vídeo ou não, né? Exatamente, o clube pede, ou ele tem a dúvida, ele vai lá e verifica, dando a palavra final, porque o árbitro da partida é um só, né? A gente viu muito isso na final do Campeonato Paulista, do assistente dizendo, né, parece que não foi pênalti, parece que é escanteio, mas fica a decisão para o árbitro principal da partida, que é o experiente, que é o que está lá por merecimento, né? Tá correto, então. Agora, essa adoção de novas tecnologias no esporte, como exatamente a do árbitro assistente de vídeo, é uma aposta que alguns clubes se mostraram contrários, né? Porque a maioria dos clubes da primeira divisão não quer, dizendo que vai ser um custo muito elevado de implantar esse sistema. Você concorda com isso? Ou será que é mais fácil manter as coisas desse jeitinho como elas funcionam hoje? Não, o problema é que pode ser desses que rejeitaram, pode ser decisões contra eles ou a favor deles, né? Então, daqui a pouco pode ser, rejeitei o árbitro de vídeo, mas daqui a pouco, lá no fim, eu precisei do árbitro de vídeo e acabei sofrendo. Entendi. Então, realmente, acredito que é por custos. O futebol brasileiro não atravessa aí uma situação muito boa. A gente perde facilmente nossos jogadores para qualquer time de fora. Então é importante o crescimento do futebol brasileiro, com a questão de patrocinadores e dinheiro dos canais de televisão, como é nos demais países, para poder fortalecer o Campeonato Brasileiro e aí sim ter um árbitro de vídeo. E estamos falando de Série A, né? Um campeonato catarinense, imagina colocar um árbitro de vídeo, os custos, né? Série B, Série C, a Série D. A C e a D já são totalmente deficitárias, né? A B já é complicado, é bom quando tem um clube grande que cai, para estar na Série B, para ser um atrativo. Mas realmente a Série A, em breve, tem que ter o árbitro de vídeo e haver uma maneira de baratear esse valor aí. Bom, e agora falando sobre a arbitragem, a ausência de garantias judiciais e financeiras impede que os árbitros no Brasil se dediquem exclusivamente ao esporte, como acontece em outros países. Professor, por que a arbitragem no Brasil ainda não é tida como algo profissional? É difícil a situação do árbitro, consta na Lei Pelé que ele não tem vínculo nenhum, né? Ele é pago pelo dinheiro que o clube arrecada da renda, então ele não tem vínculo com a CBF e acaba tendo que fazer outras atividades para poder suprir a sua renda. Então é preciso, e já tem vários debates, profissionalização da arbitragem no Brasil. A questão técnica, acredito que não vai mudar muito, né? Melhore um pouco. Mas a questão financeira e a questão do árbitro estar concentrado realmente para uma partida, dele estar com a cabeça tranquila, aí facilita sim. Ninguém sabe se vai ser através de uma cooperativa, né? Aí surgem outras implicações fiscais, tributárias, né? Tudo isso aí não chegaram ainda a um denominador comum, é algo que está sendo debatido, mas que em breve acredito também que vai ter alguma alteração profunda e boa para o futebol brasileiro em relação à arbitragem. A título de informação, a produção levantou que os ganhos por uma partida dependem diretamente do nível do juiz, vamos dizer assim, né? Um árbitro FIFA recebe cerca de 4 mil por jogo, né? Árbitros da CBF faturam 2.900 e vai por aí, sempre proporcional, né? Isso, e livre de todas as despesas, né? Sai o árbitro aqui de Santa Catarina para apitar um campeonato brasileiro lá em Goiás, ele não vai ter despesa nenhuma, serão tudo reembolsado, passagens, necessariamente hospedagem, ele ganha esse valor limpo para ele. Não deixa de ser um valor considerável. O problema é que às vezes nem sempre ele é escalado, ele apita mal, vai para a famosa geladeira, fica lá esperando, né, às vezes até mesmo uma reavaliação técnica. O Estatuto do Torcedor
permite e exige que os árbitros sejam sorteados. Então, para uma partida de futebol, você tem que botar 2, 3 árbitros para sorteio. Né? Então, fica complicado realmente. Aquele que sai do sorteio vai ter que ir para um outro sorteio de outro jogo. Então, isso aí pode, às vezes, ficar de fora. Evidente que o melhor árbitro vai estar sempre apitando, né? Vai estar sempre na primeiro sorteio. Não deu, vai para o segundo, acaba entrando. Mas também tem as paralisações. Nós vamos ter agora 1 mês de paralisação. O árbitro não recebe. Né? O Campeonato Brasileiro acaba na primeira semana de dezembro. Dali em diante, praticamente metade de janeiro, o árbitro também não recebe. Então, precisa realmente esta profissionalização para poder manter um padrão salarial durante o ano todo. Bom, professor, e agora falando sobre o direito desportivo, ele não é independente, já que ele é relacionado aos outros ramos do direito, sendo que muitas vezes ele usa também normas para a solução de conflitos no âmbito desportivo. Professor, você pode citar para a gente algumas situações que acontecem no dia a dia de um trabalhador comum dentro do futebol? Comparando com o futebol? Isso. Um trabalhador comum, por exemplo, é muito discutido hoje a questão do FGTS. Se ele não recebe, se a empresa não deposita o FGTS, muitas vezes ele não consegue a rescisão indireta do contrato de trabalho. O atleta já está expresso na lei que ele consegue, que ele tem direito à rescisão indireta. A mesma coisa, se um trabalhador também não tem o INSS recolhido mensalmente, não pode pedir a rescisão indireta. O jogador de futebol tem esse direito de não recolhimento do INSS, ter a rescisão indireta do contrato de trabalho. Alguns doutrinadores entendem que o atleta de futebol não tem direito ao adicional noturno, porque quem não quer estar às 10 horas da noite jogando? A gente sabe que é horário nobre. O horário de gala do futebol brasileiro é 10 da noite. Então, o atleta profissional não ganha adicional noturno, quanto qualquer trabalhador a partir das 10 da noite ganha também. Então, são essas diferenças. A questão salarial, a gente sabe que os atletas ganham muito, mas isso aí mais ou menos deve dar 5% de altos salários. Os demais, 90%, 95% no futebol brasileiro ganha de R$1.000 a R$2.000 quando recebe. Triste, né? Bom, bem colocar isso. Bom, professor, a gente está indo para o final aqui. Tem algum caso a ser comentado recente aqui no futebol catarinense? Não, esse campeonato catarinense foi muito tranquilo, graças a Deus. Há 2 anos atrás tivemos Joinville e Figueirense com a decisão no STJD, no Rio de Janeiro, que acabou dando o título para o Figueirense, e o Joinville que venceu dentro de campo, aquilo que eu falei. Bom se sempre terminasse. A Justiça Desportiva, ela não quer aparecer, mas infelizmente ela tem que aparecer quando surge alguma questão polêmica, como foi a final do Campeonato Catarinense de 2016. Então, esse ano correu tudo bem no Campeonato Catarinense, inclusive fora de campo. Fora de campo já não é competência da Justiça Desportiva, qualquer briga. A partir do momento que entra no estádio, na praça de desporto, é competência da Justiça Desportiva. Ali fora é Justiça criminal, em razão dos crimes de agressão, até mesmo morte que acontece. E São Paulo e alguns outros estados, mais uma vez, brigas, né? A final do Paulista, a torcida do Palmeiras depredou a estação Barra Funda do metrô. Em outros estados também ocorreram algumas situações. Infelizmente, ainda existe isto no futebol brasileiro. Professor, a gente agradece mais uma vez sua presença aqui. Nós conversamos com o professor Vanderlei Godoy Júnior, professor do curso de Direito aqui da Univale e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região em Santa Catarina. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, sempre à disposição. E também agradecemos a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz e até a próxima.